Esse bunker traz pra gente o feito de como funcionava a política de perseguição. Esse é o país que vai ganhar o seu coração. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que veio pra cá e se arrependeu. Se você não me conhece, eu sou o Ítalo Faula, mais conhecido também como Primo Gringo nas redes sociais. Devagarzinho eu tô conhecendo o mundo e mostrando ele todo aqui pra vocês. Albânia é meu país de número 11. Todos os outros países e aventuras você consegue acompanhar nas minhas redes sociais. Meu Instagram é esse daqui, ó, @ItaloFaula. Segue lá e acompanha o conteúdo todo em tempo real. Se você gosta de viajar e conhecer o mundo, eu já te convido. Se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like. Eu tô começando agora no YouTube e a sua ajuda vai me ajudar demais. A gente vai crescer muito e eu ainda vou te levar para vários outros países. Agora, bora conhecer a Albânia. Primoso, chegando aqui no aeroporto de Tirana, você tem várias opções para poder ir pro centro, né? Tem ali, ó, várias lojas de aluguéis de carro. Aqui também ficam alguns táxis estacionados. E ali, principalmente, a forma mais barata é onde ficam os ônibus, né? Você consegue pegar ônibus ali direto para a cidade de Tirana. E tem também para outras cidades, caso seja aí, né, o seu destino. Se for para Dores, se for para Vlore, aí depende de onde você vai ficar. Mas tem ônibus aqui saindo para as principais cidades e é bem baratinho. Daqui para a cidade, para o centro de Tirana, custa 4 euros. Eles aceitam cartão, dinheiro, euro, e o trajeto demora para ir só 30 minutos. É bem rápido, bem simples de chegar lá na cidade. Hoje é uma segunda-feira aqui, o tempozinho tá frio. A gente consegue ver que tem vida numa segunda-feira aqui no centro de Tirana. A gente tá indo ali agora no mercado, né? Tem aqui um mercado tradicional, é tipo como se fosse uma feira, né? Essas feiras que a gente vê no Brasil, deixa eu passar aqui que o carro tá vendo. É como se fosse essas feiras que a gente vê no Brasil mesmo. Será que tem pastel? Será que tem caldo de cana? O que será que tem nesse mercado? Né? Pelo que eu vi, esse mercado é muito popular aqui pelos locais, tem muita comida local, tem muitos produtos de artesanato local, né? E a gente vai conhecer ele agora. Esse daqui é o mercado tradicional de Tirana. A gente consegue ver que ele tem uma estrutura muito boa. Nem todo mundo chegou, tem alguns comerciantes que não sei se vão vir hoje, não sei se eles gostam de dormir até um pouco mais tarde, né? Mas você consegue ver ali que tem algumas barraquinhas fechadas. Parece que está sendo montado ainda, né? Tem muito produto de fruta, né? Tem muita fruta, tem muito produto de casa mesmo, produto caseiro, artesanal, né? Feito à mão mesmo. Vou levar vocês ali pra pertinho pra gente ver algumas coisas. Aqui pra quem gosta de máquina, um maquinário antigo, binóculos, joalheria. Tem um revólver aqui. Italiano. Não, Brasília. Grazie. Say hello to Brazil, my friend. Albaneso. Say hello to Brazil, my friend. Ok. Say hi, Brazil. Brasiliano. Brasília Amazônia, ok? Yeah. O cara queria dar dinheiro, velho. Tem que ficar ligado. Olha, tem muitos produtos aqui artesanais, olha. Tem nada artesanal aqui, na verdade, né? Tem aí uns relógios, olha. Rapaz, é legal essa interação, né? Apesar que o cara veio atrás de dinheiro e tudo, mas é legal essa interação. O cara conhecia a Amazônia, você viu? Aqui na Albânia, o pessoal conhece a Amazônia no Brasil, tanto que ela é importante pra gente, né? E às vezes nem a gente que é brasileiro próprio valoriza tanto assim. Aparentemente o pessoal é bem tranquilo em relação à câmera, à filmagem, o pessoal chega, né, não vai te interromper nem nada. Muito pelo contrário, tá? Eles te mostrar, né? Eles querem te mostrar, querem te apresentar aquela cultura normal de mercado, né? O pessoal quer mostrar os produtos, quer mostrar ali, né, o benefício que eles têm para poder entregar. Tem muito mel, azeite, o pessoal queria que a gente provasse ali. Mas como a gente não vai levar, acaba que, né, não compensa, né? Aqui, para quem não sabe, também tem muita aldeia, né? Tem um pessoal um pouco mais afastado. E esse pessoal acaba colhendo esses produtos e trazendo aqui para poder vender na capital do país, né? Na região mais movimentada, assim. Como que as frutas aqui são bonitas, velho? Tipo... tem fruta aqui que é muito mais bonita do que nos vários outros países que a gente passou aqui da Europa. São bem bonitas mesmo as frutas aqui, parecem até as frutas do Brasil, ou do Marrocos, né? Alguns países na África. Olha que frutas bonitas. Parece que tá bem conservado, bem cuidado, né? O espaço ali. Olha, o pessoal aqui parece que se alimenta bem. Outra curiosidade é que o Uber não funciona aqui, ó. Tá vendo a quantidade de táxis que tem aqui? A gente acabou baixando o aplicativo da Uber ontem. Baixando não, né? Colocando a nossa localização aqui ontem pra poder tentar rodar aqui, mas não apareceu nenhum veículo. Eu acredito mesmo que a Uber não funciona aqui. Não sei se tem algum outro aplicativo que funcione.
mas para quem quer andar aqui, né, para lugares mais longe, tem transporte público normal, pelo menos aqui no centro, né, de Tirana. Tem transporte público, você consegue pegar o busão aí normal, é só olhar a localização no Google, tem tudo informado direitinho. Não sei se nas cidades mais afastadas, eu acredito que não tenha tanta informação assim na internet, mas aqui na capital você consegue andar de transporte público de boa. A gente veio buscar nosso imã aqui, né, a gente sempre compra algum souvenir. Estamos aqui na lojinha, ó. Vamos poder buscar aqui alguma coisa. Acho que a senhora tá abrindo a loja, a gente chegou cedo demais. Olha que bonito esse daqui. E pra quem tem dúvidas aí a respeito da comunicação, a gente acabou de ir ali comprar nosso imã, né? Nós conversamos com o atendente um pouco em inglês, um pouco em italiano, enfim, o que você souber, pode ter certeza absoluta que vai acontecer. Você não precisa ficar ali acanhado demais porque você não sabe o idioma local, você não sabe o inglês. Faz a sua viagem, faz o seu jeito e vai acontecer, não tem como não acontecer, né? Eu compactuo da ideia de que quando duas pessoas querem se comunicar, não importa o idioma, a conversa vai acontecer, vai rolar, né? A gente começou ali no inglês, só que a gente não entende muito sobre inglês, ela também parece que não entende muito, a gente acabou partindo um pouco pro italiano e rolou, a gente comprou, agradeceu, ela deu bom dia, eu dei bom trabalho, enfim, aconteceu. O trânsito daqui, ele é bem caótico, vocês percebem que o sinal tá verde ali, ó. O sinal tá verde pra gente, mas onde é que tem carro? Tem carro parado no meio da faixa. Isso tudo porque é tudo muito recente aqui. Se eu não me engano, o primeiro semáforo chegou aqui em 1991. Eu vou colocar essa informação aqui se eu estiver errado, a informação correta. Mas se eu não me engano, o primeiro semáforo chegou aqui em 1991, né? Por causa do comunismo, muitas pessoas aqui não tinham carro, né? Os carros foram chegando aqui há pouco tempo. Então hoje ainda é esse suco de caos, né? Digamos assim. Nem todo mundo sabe dirigir como deve ser. Nem sei como que é o processo de habilitação aqui, não cheguei a pesquisar sobre isso, mas a gente consegue ver que é bem caótico mesmo aqui o trânsito, né? Você consegue perceber que a Albânia está passando por uma reformulação quando você olha assim para os prédios, né? Olha aqui, a gente tem esses prédios aqui mais antigos, né? Com uma estrutura um pouco mais precária, entre aspas. Eles estão até novos, mas quando você olha para o outro lado, você já vê alguns prédios mais modernos, né? Alguma coisa assim, mais nova. Isso significa que a Albânia é um país que está se abrindo, né, para o turismo. Ela está se capacitando para receber a quantidade de gente que vai vir para cá no futuro próximo. Então, se você ainda não visitou a Albânia, se prepare para poder visitar o quanto antes, porque isso vai ficar caro, né? Hoje o país é muito barato, muito barato. Hoje, na data desse vídeo, em 2025, é muito barato ainda, principalmente para quem ganha em euro. Até para quem ganha em real ainda é barato, mas principalmente para quem ganha em euro. Mas eu acredito que num futuro muito próximo as coisas aqui vão ficar mais caras. Por quê? Porque as coisas vão se igualando, né? O país oferece ali uma infraestrutura boa, ele tem paisagens maravilhosas. Obviamente que eles vão começarem a cobrar um pouco mais por isso, né? Então, se você tem o pensamento de vir para a Albânia, antecipe a sua viagem o mais rápido possível. O farol abriu aqui, e apesar do país ter o farol ter chegado aqui recentemente, eles são bem tecnológicos, né? Olha aqui que bonito. Você tem aqui, além de estar aqui em cima, você tem aqui a marcação na lateral. Ei, a ambulância tá passando aqui, pode quebrar. Esse aqui é o café que a gente escolheu para poder trabalhar. Nós já estivemos aqui ontem. O preço é um pouco mais superfaturado, né, do que o restante aí da cidade, obviamente, mas tem um Wi-Fi bom. Tem aí tomada espalhada para tudo quanto é canto. Então, se você quer estudar, quer trabalhar, você precisa de um ambiente legal, né? Que é bem confortável e a gente vai vir cá, tá vindo aqui hoje de novo para poder trabalhar. O preço do café é o mesmo preço de Portugal, é 90 cêntimos. Mas esse suco aqui, por 2 euros, tipo um sucão grande, igual eu falei com vocês, aqui ainda é super faturado, é um pouquinho mais caro por causa da estrutura e tudo, mas eu acho super muito bom. Irmãos, e quando você chega do aeroporto, você vai chegar aqui direto nessa praça. Olha aqui, ó, que bacana. Tem aqui os horários que o ônibus sai daqui e vai para o aeroporto, e os horários que que sai do aeroporto e vem para cá. Você vai descer aqui nessa praça, é uma praça bem central mesmo, bem de frente para a praça principal, né? A praça que eu tô indo com vocês agora, a Skanderbeg. Então você vai pegar um bus, assim que você sair do aeroporto mesmo, você vai seguir o fluxo, você vai chegar na rua e lá na frente vai ter alguns ônibus escrito as cidades, né? Tem pra cá, tem pra Vlori, tem pra Durrës, que são as outras cidades. Se você vem pra Tirana, obviamente você vai entrar no bus que tá escrito Tirana. A gente pagou 4 euros por pessoa, né? No trajeto de lá pra cá. O motorista aceitava tanto o euro quanto a moeda local, se você já tiver trocado no aeroporto, e também aceitava cartão, que foi a forma como a gente pagou. Então foi 4 euros e o trajeto dura para ir uns 30 minutos.
né? 30, 40 minutos no máximo, porque ele vai parando em alguns outros lugares. Mas aqui a estação final é onde você tem que vir, que é a parte mais central aqui da cidade. Caraca, olha que paisagem incrível, incrível. Ontem a gente não tinha visto isso, antes de ontem a gente também não tinha visto, né? Porque tava tudo muito nublado aqui. Mas olha que coisa maravilhosa. A gente sabe que aqui a região dos Balcãs é toda cercada por montanhas, né? E a gente não tinha visto, a gente simplesmente esqueceu desse detalhe. Mas agora a gente tá passando aqui, olha ali, velho, tudo coberto de neve. Agora um 360 para vocês aqui, né, da praça principal, a Praça Skanderberg. Ali tem uma placa, né, I Love Tirana. Aquela ali é a bandeira que eu falei com vocês, a grandona. Ela não tá querendo abrir por enquanto. Mas enfim, a gente vai ficar na torcida. Aqui tem uma ópera com vários restaurantes, né, vários cafés onde a gente pode ficar tranquilo, trocando uma ideia. Aqui na praça principal, né, a outra bandeira tá aqui atrás. E do lado dela tem a estátua de Skanderberg. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o Skanderberg, ele que deu origem ao nome dessa praça. Esse cara nada mais é do que um guerreiro que lutou contra o regime otomano, né? Quando os invasores chegaram aqui na região dos Balcãs, ele foi um dos principais guerreiros que lutaram aí contra a invasão, né? E defendeu Tirana, defendeu, né, o país, né? Defendeu a Albânia e lutou aí até o final e se tornou grande referência, principalmente, né, nas regiões aqui do Balcão. Como vocês podem ver, ó, a praça é gigantesca e basicamente não tem muita coisa. Tipo, tem aqui as coisas estão tudo mais no cantinho, tudo ali mais organizado, mas o meio dela é bem grande. Isso tem também um detalhe, e não só a praça, mas também as ruas. As principais ruas da cidade aqui de Tirana são bem largas. Isso é uma herança do regime comunista. Durante o período comunista, o ditador deu uma repaginada aqui na cidade, né? Ele quis trazer essa sensação de grandeza. Ele quis mostrar o quão o governo era poderoso e fez ruas grandes, praças largas como essa. Isso também é um conceito de planejamento soviético, porque a Albânia, ela já foi uma parceira, uma quase aliada da União Soviética, né? A ideia de ter praças grandes assim, ruas amplas, tanto aqui na Albânia quanto na União Soviética, era para trazer uma ideia de grandeza do Estado e ao mesmo tempo ridicularizar a oposição, porque toda vez que alguém ia fazer um manifesto contra o governo, mostrar ali a sua insatisfação com o governo, eles precisavam de muita gente para poder fazer um certo barulho, porque se junta pouca gente num espaço muito amplo, aquilo ali fica parecendo que é uma manifestação ridícula e o governo ganha ainda mais poder, né? Mostrando que tem muito mais pessoas a favor do que contra. A Albânia é um país que está localizado na Europa, mas apesar disso não faz parte nem do espaço Schengen e nem da União Europeia. Ela faz fronteira aqui com Kosovo, com a Macedônia do Norte, com a Grécia e com Montenegro. E como ela não faz parte da União Europeia, a moeda aqui não é o euro, a moeda é o lek. Ela tem um valor muito inferior ao euro, né? 1 euro equivale a mais ou menos ali 100 leks. Por isso a viagem para cá ela fica bem baratinha, porque as coisas daqui são tudo baseadas aí no lek e o pessoal aqui ganha em torno aí de 400 euros o salário mínimo, né? A Albânia é um país que fica localizado no leste europeu e essa região aqui já tem uma fama por si só de ser muito barata. A gente chegou aqui agora no Bankart 2, que é um bunker que hoje foi transformado em um museu. Ela fica bem aqui atrás da Praça Skanderberg, é bem pertinho, dá pra vir andando. E esse bunker conta um pouco da história do comunismo aqui no país. Pra quem não sabe, o ditador na altura chegou a construir mais de 100 mil bunkers pelo país. Isso tudo porque ele temia uma suposta invasão que nunca aconteceu. E esses bunkers, eles são resistentes em até ataques nucleares. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Esse bunker agora, ele foca em mostrar como eram as coisas exatamente na época do comunismo. Porque existia uma política de segurança total, onde todo mundo que falava mal do governo tinha que ser prejudicado, tinha que ser preso, tinha que pagar uma multa, enfim. É isso que a gente vai ver agora no banco. Vocês não têm noção da espessura dessa construção. Isso daqui tem espalhado pelo país inteiro. Esse daqui hoje foi transformado em museu e eu vou levar vocês lá pra dentro comigo. Para entrar aqui hoje custa 10 euros. Eu não comprei o ingresso no site, eu vou ver se eu consigo comprar aqui agora. Olha que parada cabulosa, velho. Caraca, isso é sinistro, meu irmão, isso é sinistro. A gente consegue comprar aqui os bilhetes, custa 9 euros cada. E eu já adianto que é bem cabuloso.
é bem baixinho, mas você não imagina que existe isso debaixo da cidade, né? Tem aqui algumas salas, né? Tem várias salas, na verdade, com exposição, conta a história do regime comunista. Caraca, que absurdo. É absurdo, é. Mano, isso tá debaixo da cidade, vocês têm noção disso? Tá debaixo. Imagina como é que é isso, né? Você viver dentro de um regime com um governo totalmente autoritário, velho. Caralho! Que susto! Caramba, velho. Ai, eu tô com sai pra fora. Ui. Caraca, moleque. Que susto que eu tomei com isso aqui. Mano, que absurdo. Ai, que susto. Caralho, o bunker te... Mano, ele te leva pra uma experiência completamente imersiva, mano. Caralho, isso aqui eram os cães que eram treinados pra fazer isso aqui mesmo, mano. Pra pegar a galera da oposição, velho. Oh, que absurdo, mano, que absurdo. Aqui o boneco ali, ó. Ai, sai daqui. Não, eu tô com medo agora. Mano, isso daqui é um filme de terror, velho. Ai, tô com medo. Que maluquice. Eu literalmente, eu não sei o que explicar. Eu acho que essas imagens, esses monumentos, eles falam por si só, né? Eu já esperava algo parecido, mas tá aqui dentro, sei lá, é cabuloso, mano. É assustador. A verdade é essa, é assustador, mano. A força do governo era tão grande que todo mundo era espionado, né? E a gente consegue ver aqui alguns artigos do dia a dia que estavam grampeados, né? O governo pagava algumas pessoas para grampear outras pessoas para poder pegar a gente que estava falando mal do governo e taxar ou, né, prejudicá-las de alguma forma. Existiam várias pessoas que eram aí como se fossem detetives, né? A gente consegue ver aí alguns rádios, alguns artigos que a pessoa nem fazia ideia, mas que estavam grampeados, né? Chapéu, a roupa do pessoal, tudo que está aqui era grampeado, ó. Tudo que estava aqui o governo usava para poder pegar a informação do pessoal. Até vassoura, uma vassoura foi grampeada. E além das vassouras, vários outros produtos, né, de casa, quadros, gravatas, charutos, tudo, extremamente tudo era grampeado para poder pegar quem falava mal do governo. Ou seja, o governo é bom, mas se você falar mal do governo, você tá preso. Era basicamente essa a ideia do comunismo, né? E era muito... E o governo era muito rude, Eu já vi alguns depoimentos, né, de pessoas que viveram durante essa época, que falavam que no início era bom, porque a saúde era de graça, a educação era de graça, e nada disso existia antes, porque o país era um país muito pobre. Então, quando o governo chegou aqui, aderindo esse novo regime capital, esse novo regime comunista, e começou a dar, né, a oferecer tudo isso para a população começou a ficar grata por isso, né? O pessoal começou a gostar. Ah, o governo é bom, o governo é top. Só que o que aconteceu? O homem, quanto mais poder tem, mais poder ele quer.
Então ninguém mais podia falar mal do governo, porque o governo tinha que ser bom, ele tinha que ser visto como bom em todos os lugares. Então todo mundo que queria de certa forma expressar a sua opinião, falando que não estava satisfeito com o governo, era aí condenado a algum certo tipo de pena, né? Ou você tinha que pagar, ou você era aí prejudicado de alguma forma. Chegamos agora no escritório oficial, né? Escritório da polícia. Era aqui, olha aí. Tinha aqui uma salinha, né? Como se fosse realmente uma secretaria. E a sala principal. Que na sala principal a gente consegue entender um pouco mais do que eles queriam passar, né? Essa aqui é a sala principal. Um dos fatos curiosos é que aqui tem 3 telefones. Mas por que será que tem 3 telefones aqui? Cada telefone desse daqui era usado para um tipo de ligação. Um telefone, por exemplo, o vermelho era usado para quando tinha algum problema, eles ligavam para cá e aí tocava o telefone vermelho. Quando tinha algum problema que já foi resolvido, tocava o telefone ali branco. Agora, se tivesse alguma outra coisa para poder falar, tocava ali o telefone preto. Então aqui tem 3 tipos de telefones, um para cada situação. Primos, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver se tem luz. Deve ter, não. Não dá pra acender a luz aqui. Mas olha isso daqui, vou levar vocês mais perto. Isso daqui é um quarto, velho. Isso daqui é um quarto dentro de um bunker. Mano, eu tô assustado, velho. Eu tô assustado, literalmente. Tem toda uma estrutura gigantesca aqui. O cara tava esperando mesmo um ataque absurdo. É uma paranoia, né? Que loucura. Esse bunker traz pra gente o reflexo perfeito de como funcionava a política de perseguição, né, do governo comunista. Então é muito interessante a gente vir pra cá pra gente entender melhor como que funcionam as coisas. Às vezes a gente fala, eu prefiro o regime tal, sem nunca ter passado por ele, né? E eu realmente tô assim, mano, em choque, extasiado e grato por nunca ter passado por algo parecido. Às vezes a gente também esquece de ser grato pela liberdade que a gente tem, né? Isso aí fica uma reflexão pra gente pensar na vida. Isso é assustador, velho. Essa aqui é a parte de descontaminação, né? Quem vinha pra cá, se tivesse com alguma suposta doença, alguma coisa, tinha que fazer tipo uma quarentena aqui. Olha, é uma câmera com várias portas, onde a pessoa era literalmente colocada de molho, né? Caralho, o que eu não faço pra vocês, velho? Ih, dá pra ver nada, tá amarrado. Isso aqui eu não faço não, descobri agora o que eu não faço. Entrar no trem tudo escuro. Aí tem aqui a entrada e tem a saída, que é aqui do outro lado. Essa é a sala de descontaminação. Agora a gente tá saindo aqui do bunker. Vou levar vocês pra um outro lugar, mas caraca, que absurdo, vale super a pena a experiência. Custa 9 €, você consegue comprar aqui o seu bilhete. Dá pra passar no cartão também, de boa. Mas eu já te falo, você tem que ter estômago, porque é uma experiência muito imersiva. Você consegue ver detalhadamente como é que funcionavam as coisas. Ali é a entrada, ó, e o bunker tá todo aqui embaixo. A gente saiu por aqui, ou seja, a gente entrou por ali, viu tudo que tinha aqui embaixo dessa praça e saímos por aqui. E igual esse, tem vários outros, mais de 100 bunkers espalhados aí por todo o país. Realmente o cara era maluco e esperava uma invasão muito cabulosa. Isso daqui nada mais é do que uma pirâmide que foi construída no centro da cidade. Essa pirâmide aqui, ela foi construída em 1988 e o intuito dela era ser um museu em homenagem a Enver Hoxha. Eu acho que é assim que pronuncia. É o nome do presidente na época, né, do comunismo, o famoso ditador principal aí. E ela foi construída com esse intuito, né, de homenagear ele e mostrar também o poder do governo, porque esse daqui é muito grande.
Então sempre que você vê construções grandes assim, a mensagem que ela queria passar era sobre o poder do governo. A pirâmide é bem alta, eu acredito que tem uma visão bem legal lá de cima. Também é um bom lugar para poder ver o pôr do sol aí, né? Se tivesse sol. Ai, tô cansando. Que é bem grande mesmo, olha. A gente tá na metade do caminho ainda. Tem muita coisa para subir. Mas eu acredito que a vista lá de cima vai ser bem bonita. Após a queda do regime comunista, essa pirâmide aqui ela foi usada por diversas outras coisas. Inclusive, ela já foi uma base militar da OTAN. Depois de muito tempo ela ficou abandonada, ficou mesmo jogada às traças aí. Porque querendo ou não, gerava uma revolta, né? Uma construção que foi feita para homenagear um cara que não era bom, né? Acabou ficando jogado. Chegamos no topo. E já quero aproveitar a deixa para falar com vocês que aqui o brasileiro também não precisa de visto. Apesar de não fazer parte nem da União Europeia nem do espaço Schengen, as regras são basicamente as mesmas regras que tem aí pelos países do espaço Schengen. Eu falei com vocês sobre as praças amplas, né, as ruas amplas, mais uma, chega nem ser uma praça, né, mas um espaço aberto, gigantesco. Acho que isso aqui chega a ser algum prédio do governo, ou já foi, não sei, mas tem essa área aqui muito ampla, onde provavelmente também aconteceu alguns outros tipos de manifestações aí pró o governo, né? Uma curiosidade aqui da Albânia é que o salário mínimo hoje é aproximadamente 400 euros. Mas quando você anda aqui, você consegue ver que tem vários carros de luxo, né? Mercedes, eu tô falando de carro caro mesmo, Audi, BMW, e tem muito carro desse porte. Aí você começa a se perguntar, pô, como é que a galera aqui recebe um salário mínimo de 400 euros e consegue andar de carrão? É porque os carros são baratos? Particularmente, eu acredito que os carros são sim baratos. Imagino que deve ser mais ou menos ali na mesma faixa de preço de Portugal, mas quando a gente olha para o salário mínimo de Portugal, a gente está falando de algo em torno de 850 euros. Ou seja, é o dobro do preço. Isso também significa o dobro do poder aquisitivo, né? Quando vem para cá, a gente pensa, mesmo que os carros sejam o mesmo preço de Portugal, o poder aquisitivo do pessoal aqui é menor. É cortado pela metade, com um salário de 400 euros. Então a gente começa a pensar, o que será que rola que essa galera consegue comprar carros tão valiosos com um salário assim tão... No fim do comunismo, grande parte da população estava revoltada com tudo aquilo que já tinha vivido, né? E uma parte dessa população, devido a tanta revolta, formou o que a gente conhece hoje como a máfia albanesa. A máfia albanesa é uma das máfias mais perigosas do mundo e hoje já tem gente aí espalhada por todo o mundo, não é só aqui na Albânia, mas já tem gente da máfia na Suíça, na Itália principalmente, né, na Grécia. Hoje ela é conhecida realmente como uma das máfias mais perigosas do mundo. Então, muitos desses carros são carros que são roubados nesses outros países, trazido aqui para a Albânia, e quando o carro chega aqui ele só precisa de uma matrícula albanesa para poder rodar aqui livremente, né? Então por isso que a gente vê carros de altíssimo valor rodando aqui com a galera que, entre aspas, recebe aí um salário mínimo de 400 euros. E aproveitando que eu falei de salário mínimo, essa daqui é a moeda do país, ó. Esse é o famoso leque. Essa moeda aqui representa mais ou menos 10 euros, que é de 1000 leques. E tem essa outra aqui, que é de 200 leques, que vale aproximadamente 2 euros. Nós chegamos aqui agora num parque, um parque bem gostoso, bem no centro da cidade, do lado do estádio. Acho que aqui é um centro de convivência, né? Onde o pessoal vem com a família, com os filhos, para poder brincar. O pessoal do fitness aí vem aqui para poder fazer uma corrida também. É bem interessante. Isso aqui, na época do verão, deve ficar muito cheio. Say hello to Brazil, my friend! Aqui tem uma galera... A maioria é bem fechada para a câmera, sabe? Não fechada assim de ser rude, mas... que não se conecta muito, é mais ali assim na dele e tal. Mas também tem uma galera muito boa. Outro fato curioso é que aqui na Albânia existe uma lei que a gente conhece como olho por olho, dente por dente, né? Essa lei aqui é conhecida como Kalun. Isso significa que se alguém de outra família assassinou alguém da sua família, você tem um direito, entre aspas, protegido por lei de poder assassinar alguém dessa outra família. Ou seja, acaba que muitas pessoas nas aldeias aqui ao redor do país vivem escondidas com medo, né, desse tipo de vingança. É uma parada que acontecia muito há alguns séculos atrás, porque o governo não tinha poder sobre a população, né? Então a própria população fazia justiça com as próprias mãos. Hoje em dia já é algo que está mais controlado e tudo, mas ainda assim eles continuam com essas práticas. Por isso tem muitas crianças que vivem aí a sua vida inteira sem poder sair na rua, sem poder brincar, porque elas vivem escondidas aí nas suas casas, né? Com medo
medo dessas vinganças aí, por reflexo do que aconteceu nas gerações passadas. Então é isso, primo. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de conteúdo sobre viagem, eu quero trazer tudo aqui pra vocês. Olha, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa aí um comentário e é nóis.